Estamos de volta com o nosso Você Bonita e você que estava precisando dessas dicas, eu tenho certeza que vai ficar muito feliz depois de ouvir a nossa pauta. Muitas são as pessoas que estão com uma autoestima baixa, chateadas, porque tem cicatrizes na pele. Cicatrizes da acne, cicatrizes por outros motivos. Mas quando a gente fala de tratamentos, hoje os tratamentos conseguem englobar tudo isso e conseguem melhorar muito a condição da pele, mesmo que a sua cicatriz seja muito grande. E é para isso que hoje o Dr. Cristiano Kakihara, acertei! Dr. Cristiano Kakihara, que é dermatologista, volta ao programa para contar tudo pra gente sobre os tratamentos das cicatrizes das acnes. Ele, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, doutor. Bom dia, Prazer. Prazer você é tão novinho. Obrigado. Mas eu acho o máximo que você é super estudioso, sabe tudo, explica super bem. Então, é uma aula. Obrigado, então, vamos preparar para a aula, vai pegando papel e caneta, se você está precisando. É brincadeira, mas é uma brincadeira que é verdade, viu? Vamos lá. Antes da gente começar a falar das cicatrizes, vamos introduzir a nossa pauta falando da acne. Como que a acne aparece, né, no rosto, na pele, no nosso corpo? De onde vem essa acne? Porque tem gente que tem muita acne e tem gente que não tem acne. Ok. Bom, Carol, então a acne é uma doença de pele que acomete mais ou menos 80% dos americanos. Né, os estudos relatam isso. E a gente também sabe que 3% de pessoas acima de 44 anos ainda tem acne. Então você vê como é uma doença prevalente, né? Muito comum. E na nossa rotina a gente percebe que acho que é muito mais que 80% até. Digamos que uns 90% no mínimo, né? A fase principal é da adolescência. Exatamente, né? E é o começo da idade adulta. Então é uma doença causada por uma hiperprodução de pele. Então tem uma hiperproliferação de células que começam a entupir o folículo piloso. Tá. O que é o folículo piloso? Né? É um canudinho por onde sai o pelo, digamos assim. Tá. E nesse canudinho, ele tem uma glândula sebácea embutida nele. Então, produz-se muita pele, começa a acumular. Há também um excesso de produção de sebo, que também começa a entupir esse canalzinho, e um excesso de produção de bactérias. Nossa, então por isso que ela vem com uma inflamação. Exatamente. Então, as bactérias, elas produzem várias enzimas que degradam o sebo e causa mais inflamação ainda. Então é um círculo vicioso, uma coisa serve de gatilho para outra. E para aumentar esse excesso de oleosidade na pele, essa condição vem de um desequilíbrio hormonal ou do quê? Então, a maior parte dos pacientes, eles têm um componente genético. Tá. Então, se a pessoa tem um gene para ter pele oleosa, ela vai ter, e não tem como fugir muito disso. Agora, acontece que existem algumas doenças que aumentam a oleosidade. Tá. Então, distúrbios de tireoide, doenças ovarianas e de outras glândulas. Então, a gente tem que fazer exames de investigação para descartar doenças paralelas que cursam com aumento de oleosidade da pele. Nem sempre o problema, então, é dermatológico. Não é. Muitas vezes pode ser ginecológico ou até endócrino, né? Mas, por incrível que pareça, é a minoria dos casos. Que tem alguma doença subjacente. Olha que interessante. A maior parte das pessoas tem acne porque tem a tendência genética a ter acne, a produzir muito sebo, muita pele. Agora, já que a gente vai falar das cicatrizes dessa acne, o que a gente não pode fazer que vai deixar ali uma cicatriz? Bom, então a primeira coisa seria não cutucar. Se né? a pessoa aperta... Espremer a espinha já era, né? E todo mundo adora espremer, né? Pior é que gosta. Por que a gente gosta de tirar a espinha? Não sei o que acontece, mas todo mundo vê lá a espinha, a primeira coisa... O cravinho, né? Então, tira. a pessoa não pode cutucar, porque se ela aperta, vai liberar substâncias inflamatórias e daí aumenta mais a acne e predispõe a cicatriz de acne. Tá, certo? então espremer é a primeira coisa que Jamais. não pode, porque... Pode ser, então, um primeiro passo para uma cicatriz. A segunda coisa seria a pessoa ter uma dieta equilibrada. Então, mas se a gente não espreme a espinha, a diretora está perguntando, a gente passa o quê? Um adstringente? Como é que a gente faz? O ideal a gente tem que aguentar aquela espinha lá gritando, né? Se a lesão estiver muito assim, pulando, como a gente diz, o ideal é que a pessoa procure um médico, porque ele vai usar um líquido para diminuir a população de bactérias e ele vai espetar e vai tirar com delicadeza esse sebinho que está acumulado. Nunca a gente vai com a mão, que tem cheio de bactérias, e vai espremer em casa. Isso é abominável. Entendi, porque já junta a bactéria que estava na espinha com a bactéria das mãos. Exatamente, né? Fora os fungos, né? Nossa pele tem milhões de fungos, e daí coloca mais um bichinho na lesão. Entendi. Mas desculpa, eu te interrompi, você estava comentando. Qual o segundo passo que pode trazer outra cicatriz? Então, se a pessoa tem uma dieta muito desequilibrada, ou seja, come muito doce, muitos alimentos gordurosos e derivados do leite, inclusive,
Tudo isso aumenta a produção do sebo, piora a acne e, consequentemente, predispõe a mais cicatrizes ainda. Então, uma dieta equilibrada é primordial. Entendi. Olha, então não sabia disso. A alimentação, é o que a gente fala todos os dias aqui no Você Bonita, é praticamente tudo na nossa vida. Tudo. E no caso, então, da acne, da cicatriz da acne, também. Exatamente. Tem mais algum efeito? Por exemplo, tomar sol no rosto com a espinha pode causar cicatriz? Então, muitos pacientes relatam, quando eu tomo sol, eu percebo que minha cicatriz seca. Mas os estudos mostram que é o contrário, né? A radiação ultravioleta, ela aumenta o tamanho da glândula sebácea e produz mais sebo. Então, ele predispõe a mais cicatriz ainda. Entendi. Momentaneamente, parece que está secando Camufla, aquela espinha. Porque a pele fica pigmentada e aparentemente melhorou, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, pode aumentar também a incidência da cicatriz. Então, não tomar sol. Então, vamos agora para o que realmente precisamos, a informação de como melhorar essa cicatriz. Para você entender, existem vários tipos de cicatrizes. Quando a gente olha uma cicatriz numa pele, a gente fala, essa cicatriz é de espinha e ponto. Não, existem vários tipos de cicatrizes que vêm da acne. Então vamos começar com a primeira imagem e aí você vai contar pra gente que cicatriz é essa e como a gente pode diminuir essa sensação, ou pelo menos essa aparência da cicatriz, que incomoda, né? Não tem Tudo jeito, bem, né, doutor? Com certeza. Vamos lá. Essa primeira, então, é de um homem, né? Isso. Então, aqui nós estamos vendo um paciente com um fototipo elevado. O que é fototipo elevado? É uma pele mais escura. E que é quase a maioria dos nossos pacientes. Então, ele tem um tipo de cicatriz que ela é meio larga, né? A gente chama de box scar, esse tipo de cicatriz. E é uma cicatriz que ela é um pouco difícil tratar nesse paciente, porque ele tem pele morena, e tem barba. Uma pele que tem foliculite por causa dos pelos. Então a gente tem que tratar as lesões em atividade e essas cicatrizes com muita cautela, para não manchar a pele, uma vez que o paciente é moreno e tem barba. Então, nesse caso, é possível usar um laser? Então, primeira coisa, esse paciente ele tem lesão ativa, ele tem que usar substâncias secativas em casa. Porque eles têm várias substâncias de uso domiciliar. Para estimular o colágeno e elastina que está faltando nessas cicatrizes, você pode estimular através de peelings químicos, né, são ácidos aplicados em consultório, laser, porque ele também vai dar uma super produção de colágeno e elastina, preenchimento. O preenchimento, o que é? Um líquido que a gente injeta, ele vai dar um efeito de expansão volumétrica. Então, ele estica a pele e camufla a cicatriz. Olha que interessante, nunca tinha pensado nisso. E é o mesmo preenchimento que a gente usa para tampar o bigode chinês. Para diminuir as linhas de expressão. Exatamente. É a mesma ideia. Mesma substância. Legal. Vamos então para a próxima imagem. Então essa é a primeira. Então você vai se identificando caso você encontre aí uma imagem que tem uma cicatriz parecida com a sua ou com alguém que você conheça. Nesse caso parece um pouco menor, mas parece uma pele cheia de cravinhos. Essa pele é complicadíssima, Carol. Eu não posso ver cravinho porque eu tenho vontade de ver. Então, você vê que esses buraquinhos aqui, muitos parecem cravos, mas não são. Não são? Eles são túneis e sinos. O que são isso? Então, são apertuitos entre cada buraco desse. Então, se você enfiar uma agulhinha num buraquinho desse, ele se comunica com outro buraquinho do lado. Nossa! E o tratamento é complicadíssimo. Então, você vê Mas existe? Existe, entendeu? Mas não é fácil. Então, sempre a gente alerta o paciente, trata a sua acne em atividade para não evoluir para esses estágios. Mas, por exemplo, um paciente que agora estivesse identificando que vê uma imagem que está com... Ou até mulheres também podem ter esse tipo de cicatriz? Qualquer tipo de pessoa, idade. Como pode cuidar Então, dele? primeira coisa, então ele tem que estimular a produção de colágeno e elastina no consultório, seria com peelings e lasers, como nós falamos, e técnicas cirúrgicas. Então, tem algumas técnicas que a gente tenta romper essas traves fibrosas para diminuir esse aspecto da lesão. Entendi. Alguns casos, a gente tem que optar até por tirar esse buraquinho. A gente corta e dá pontinho. E com o tempo vai cicatrizar e ficar melhor a cicatriz. Olha que legal, mas é importante, porque às vezes a gente olha para a cicatriz e acha que não tem solução. Então, neste caso, que é um caso difícil, como você explicou, tem solução. E existem várias técnicas cirúrgicas muito boas. Muito legal. Vamos para a próxima, então? Que eu acho que tem mais imagens. Olha esse caso. Esse caso é comum. Você viu, é um paciente que ele não é muito branquinho, então isso também já torna um pouquinho mais complicado o tratamento. Ele tem cicatrizes vermelhas. Então, o que são as cicatrizes vermelhas? Elas têm muito vaso sanguíneo nessa área. Então, qual o melhor tratamento para esse tipo de cicatriz? Seria com laser. E peeling. Nesse caso é laser e peeling. Exatamente. Creme não consegue diminuir muito esse excesso de vaso sanguíneo. E esses tratamentos possuem alguma contraindicação? Tem alguém que não pode fazer? Quem não pode fazer geralmente são gestantes. Os peelings não podem ser feitos no geral por quem está amamentando.
e pessoas que têm infecção de pele em atividade. Então, herpes, alguma infecção bacteriana. Tá. E algumas pessoas que têm algumas doenças autoimunes, tipo lúpus, artrite reumatoide. Aí também não pode fazer? Não pode. Por quê? Porque essas pessoas têm uma cicatrização anômala, então uma cicatrização muito complicada, e qualquer agressão na pele pode piorar a doença dela. Olha, que interessante. Vamos então, tem mais uma imagem pra gente mostrar? Acho que essa é a última que a gente tem. Vou mostrar então mais um caso. Essa daí é super comum. Essa é que a gente vê mais mesmo. Esse paciente ele é mais sortudo. Você vê que ele tem uma pele mais clarinha. Embora a cicatrização vermelhinha, se fizer os tratamentos que nós mencionamos, vai ter uma ótima melhora. Mas nesse caso, o que pode ter causado essa lesão, essas lesões, né? Então, a própria acne, você não precisa cutucar para ela ficar num grau inflamatório dessa. Ela pode se apresentar dessa forma. Então, se a pessoa está numa fase que ela está com muita acne, possivelmente vai ficar assim. Sim, desde que ela procure tratamento precoce, ela não vai ficar com cicatrizes. Olha que interessante. E o assunto é sério, eu acho bacana a gente falar sobre isso, não só na fase da adolescência, porque esses tratamentos de laser, do peeling que você citou, os adolescentes podem fazer ou não é recomendado? Podem e devem. Podem, porque é uma prevenção, possível, né? E o Carol, é interessante que esses tratamentos estão disponíveis em vários serviços públicos, inclusive. Ah, é? Sim. Então, todos os serviços que têm residência médica em dermatologia no Brasil, que essa lista está no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem a lista desses hospitais. E eles oferecem gratuitamente para a população carente. Que bacana. Inclusive laser, muitas vezes. Olha, e outra coisa, eu acho legal falar no ar, não vou citar o nome do lugar especificamente, mas que existem muitos. As faculdades de medicina, me corrija se eu estiver errada, que tem, né, a credência médica. O credência médica, credência médica, que a pessoa vai se especializar em dermatologia. Os alunos vão treinando, mas de uma certa forma aprendendo. Com supervisão sempre. Com supervisão sempre, porque isso eu já vi muito. Com os pacientes, de graça, você passa, né, você fica numa fila de espera, mas você é chamado, passa por um tratamento, então isso é muito legal. Acho que a gente pode falar isso aqui no programa, acho que a gente deve, inclusive. Não falar especificamente, porque são várias instituições que tem, mas para que cada um saiba assim, Carol, eu não tenho como pagar um dermatologista, como ir nas consultas e tal. Procure esses centros, como você citou, e está lá na Sociedade Brasileira de Dermatologia. O site da Sociedade Brasileira é www.sbd.org.br. Então, como o doutor Cristiano mesmo colocou, sabiamente, vai lá que tem uma lista e você pode passar por um tratamento como esse de graça. Olha que bacana. Muito bom poder falar isso aqui no programa. E eu quero te agradecer. Eu que agradeço, Arrasou, Carol, mais uma vez. Aqui a gente colocou para ilustrar alguns produtos que fazem parte do nosso controle diário para cuidar, né? Da acne, da oleosidade da pele. São muitos e é claro que a gente tem que ter sempre uma orientação médica, inclusive para os manipulados, né? Para que a gente tenha aí também um resultado satisfatório. Quero lembrar que o doutor Cristiano é do membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E a nossa pauta aqui não tem absolutamente nenhum conflito de interesse com qualquer produto. E eu acho legal falar o CRM também, que agora isso virou uma lei, né? Quando a gente traz médicos aqui no programa. O CRM é o 113216 do Dr. Cristiano Kakihara. Acertei de novo. Obrigada, querido. Tudo de bom pra você. Volte sempre, a gente adora sempre bater papo com você. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom, né? Tá vendo? É assim que a gente brinca, é assim que a gente fala. Só que tudo com orientação médica. Sempre vá no profissional que você confie. Isso é absolutamente tudo.